Olá, nós estamos aqui na aula número 2, Introdução e um pouco da história do ROV. Nessa aula nós vamos tratar justamente da história do ROV no Brasil e de algumas empresas que atuaram na Bacia de Campos desde os anos 80. Né? Nós precisamos tratar desse assunto para que você consiga formar a sua opinião. Né? Justamente houve uma grande evolução dos trabalhos, das operações e do próprio equipamento, né, e ferramentas utilizadas, e você precisa tomar conhecimento disso, né, para você poder não só fazer julgamentos com relação a manutenções futuras, né, mas você ter uma base mais sólida para você poder determinar o que fazer em determinadas situações, né. Parece que não, mas o conhecimento básico ele te dá suporte para tomada de decisões, né, com relação a problemas que venham a surgir, né, no seu dia a dia, ou em manutenção, ou em operações. Então aqui nós vamos dar uma passagem muito rápida, né, sobre o que aconteceu nos anos 90. Né, nós tínhamos esse RCV 225 que fazia a operação de filmagem, né, foi a época que eu entrei para a Comex. Né? Mas nós sabemos que existem muitos outros robôs que são utilizados também fora da indústria offshore, que são aqueles robôs para solda na indústria automobilística. Outros fazem inspeção de dutos, alguns que desarmam a bomba, que são aqueles ROVs utilizados pela polícia. Tem uns que são utilizados na área nuclear, porque você não pode ficar pegando radiação. Né? Mas nós vamos focar no nosso ROV para trabalho offshore, né, que é o que realmente interessa para a gente. Vamos aproveitar ao máximo essas informações. Então nós tínhamos aqui no final dos anos 80, né, aqui no Brasil, o trabalho offshore com a Petrobras. Ela se utilizava ainda de mergulho humano na maioria das tarefas e o RCV ele acompanhava as inspeções. Né? RCV quer dizer Remote Controlled Vehicle. Né? É um veículo com controle remoto, controlado remotamente. Né? E o que ele fazia era isso, era o caguete do mergulhador. O mergulhador ia trabalhar e a gente ficava observando, monitorando ele e passando a imagem toda, não só para a chefia dele, para a área de mergulho, mas para o fiscal, para o pessoal de operação. Então, toda vez que ele cometia um erro, fazia um trabalho errado, era criticado lá pelo pessoal da operação. Alguns deles tinham raiva até do RCV. Né? Várias vezes ferramenta voou para cima do RCV, chute, soco, com raiva, porque nós tínhamos que mostrar a imagem do trabalho errado que ele estava fazendo e ele não queria que mostrasse. Né? Ele queria uma chance de corrigir o erro dele sem que ninguém visse, mas infelizmente era o nosso trabalho, não era de maldade não. Né? Nós tínhamos aqui um veículo com motores elétricos, né? Esse laranja aqui, laranjito aqui, uma câmera aqui com dome, né? Bem resistente. Ele conseguia mergulhar até uns 700 metros de profundidade. Né? Ele tinha esse conjunto dele completo, era isso. Era um control station, né? Que cabia em qualquer sala, com um joystick destacado assim com um cabo, né? Para você poder sentar numa cadeira, numa mesa, num banco, onde você quisesse, no chão, você controlava ele. Né? Um monitorzinho pequeno aqui, que era bem ruim para você ver. Tinha um guincho que fazia monitoramento de pés em pés de profundidade. Né? Então você trabalhava junto com o piloto passava para você através de uma fonia a informação, olha, o nosso trabalho é a 300 pés. Aí ele ia monitorando aqui, descia na velocidade máxima. Quando chegava perto de 300 pés, ele começava a ir mais devagar. E aí o piloto avisava ele, ó, já está chegando no fundo, pode parar a gaiola a 5 metros do fundo. Né? Então a profundidade é 356 metros, né? Aí ele parava lá. Né? Só que nessa profundidade a gente não tinha mergulho humano. O mergulho humano era só, nós batemos um recorde na época, 320 metros. Então a gente fazia muito trabalho raso, 100, 150 metros, né? Tinha muita vida marinha. Né? E um fato interessante, né, dessa época aqui
é que esse equipamento de RCV, ele tinha um botão aqui chamado Tether Cutter. Era muito, o pessoal especulava muito, falava, mas por quê? Ele cortava, ele tinha uma guilhotina que cortava o tether. Como esse RCV foi usado pós-guerra, se especulou muito que ele talvez fosse utilizado para detonar aquelas minas, aquele campo minado. O barco descobre que tem a mina, desce com ele, verifica a direção, aciona ele, dá o impulso, corta o tether, ele vai, que nem uma bola de boliche, detona tudo quanto é mina, liberando o campo. Né? Era uma especulação, não se sabe, mas eu acredito assim que o Tether Cutter ajudava, porque em regiões que você tinha que fazer exploração e não tinha mergulho humano, e que ele ficasse preso por falta da experiência do piloto, não tinha como liberá-lo e o navio ia ficar preso ali, agarrado ali. Então, para não danificar a gaiola, você cortava, usava o Tether Cutter, perdeu o veículo, mas recupera a gaiola, volta, libera o veículo, o navio, e por aí. Esse aqui é um dos navios da época. Né? Em 1990, quando eu trabalhei na Comex, eu trabalhei nesse navio aqui, que é o DSV Stephanie Thurman. DSV porque é Division Support Vessel, ele também tinha mergulhador. Nós tínhamos do lado de lá que ficavam o RCV e o RLV, que era um Super Scorpio, né? E um RCV 225. Era uma tripulação alemã, muito bom de trabalhar aqui. Né? Não era um navio grande, muito confortável, mas ambiente excelente. Né? Então é o DSV Stephanie Thurman. Mais tarde eu trabalhei também no Energia Support, que é esse navio aqui, um navio de maior porte, era um navio de luxo, todo mundo queria trabalhar nele. Ele tinha um Haisub, um RCV 225 e esse aqui, esse guincho de 100 toneladas. Né? E temos muitas histórias aí do Energia Support. Até uma que nós ficamos à deriva, o guincho estava segurando o navio, né, e ninguém sabia. Quando ele não suportou mais, a hidráulica dele se perdeu, o carretel foi embora junto com o cabo armado e o navio ficou à deriva. Sorte que a correnteza mandou a gente para longe da plataforma, não teve nenhuma colisão. Não podia ter ocorrido algo pior. Esse aqui é o Flex Service 1, que foi o melhor navio assim que tinha na época, um lançador de linhas. Ele era tão pesado que nem balançava. A plataforma balançava e ele não balançava. Então ele tinha um Super Scorpio e um RCV 225 que depois foi trocado por um RLV Achille, que eu vou mostrar para vocês depois. Esse Highland Reel era o pior da espécie que tinha, era todo com containers, era um forno. A gente tinha que dormir no container. O banheiro parecia que era um túmulo. Esse navio era muito ruim. Tinha dois RCV 225 Highland Reel. Ninguém gostava. Essa aqui é uma propaganda do Scorpio, o Ametec, né? Só para vocês terem uma ideia. Esse aqui é o RLV Achille, que eu falei com vocês, substituiu depois o RCV 225, né? Botei aqui o RLV Achille, utilizado no Brasil em 91 pela Comex, substituindo 225, navio Flex Service, para acompanhar o lançamento de linha. Tem gente que fala Achille, mas não é Achille, né? Então, só para vocês saberem, RLV, a sigla é Remotely Operated Vehicle, né? Que é o veículo que pode ser operado remotamente. Esse veículo, na verdade, é um robô submarino que é controlado na superfície de dentro de uma cabine de controle, que chamamos de Control Van. Vocês vão conhecer depois. É interligado eletricamente por um cabo armado, né, contendo malha de aço. Esse cabo armado ele é muito interessante, porque eu vou mostrar para vocês algumas fotos aqui de como ele é montado. Porque ele tem fios elétricos, tem fibra ótica. Né? Ele passa por um guiche de lançamento e segue até o fundo do mar diretamente no ROV, quando é free swimming, conforme eu mostrei naquele videozinho no início da aula 1, ROV free swimming, ou então através de uma gaiola, né? Chega até a gaiola, da gaiola vai para um drum, um tamborzinho com tether, né? Que é um cabo flexível, né? Que ele é mais leve, né? Costuma às vezes ter até 100 metros de cabo utilizados, né, para ter uma autonomia assim para ele, né? Aí eu queria mostrar para vocês aqui, eu tenho algumas fotos aqui, ó. Esse é o cabo armado, que
está sendo reterminado aqui. Tem um bullet que é o de fixação, é de um RV FreeSwim, mas só para vocês terem uma ideia. Dentro dele tem um outro tipo de tether, tá? E ele é envolto por essa malha de aço aqui, né? Então aqui dentro passam parte elétrica. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. São duas malhas, uma malha externa, uma malha interna, uma torce para um lado, outra torce para o outro, não deixando o cabo ser danificado, né? Então tem quando o ROV gira para a direita, uma torce para a esquerda e outra para a direita, e uma expande e outra comprime a outra, não torcendo o cabo, né? Uma coisa bem bolada, né? Isso aqui são os bullets, né, de fixação, né? Aqui a gente fazendo uma limpeza, né? São fotos mais antigas, né? Hoje em dia não se utiliza. O pessoal antigamente utilizava fazer esse gancho, que era para ele não se soltar, mas depois vários experimentos descobriram que isso aí poderia danificar, né? No caso da reterminação, né? Bom, depois mais tarde a gente vai saber sobre isso aí. É só para você ter uma ideia sobre o que é o cabo armado. O ROV ele evoluiu bastante desde os anos 50, começando com aquele pesquisador francês que desenvolveu o primeiro ROV, veículo submarino não tripulado, nos anos 60. Ele surgiu um modelo que era para recuperar os materiais de guerra. Isso eu falei, ele estava sempre sendo associado à guerra nessas operações. Então, os materiais estavam perdidos no fundo do mar, né? Agora, já dos anos 70 a 90, eles evoluíram para a prospecção de petróleo. E a partir dos anos 90, para o trabalho em profundidades maiores, né? Já em 91, né, eu estava a bordo do DSV Energia Suporte, que é o que eu falei, né, quando nós batemos o recorde mundial de mergulho humano de 322 metros, né, foi na bacia de Campos, né? Era uma expectativa muito grande, a gente acompanhando o mergulho, né, e filmar, né, esse marco histórico que foi na época, o mergulhador, o sino chegando, o contrapeso do sino, o sino chegando, né, e o mergulhador saindo para executar o seu primeiro trabalho a 322 metros, né? Foi algo fantástico, né? E outras empresas também, como a Consub, a Aquaservice, Stena Offshore, também atuaram no uso de embarcações. Da Stena até eram embarcações luxuosas, né? Trabalhando com a ROV Scorpio, e operava também o tal de Viking, o CI Box, Raibal da Hydrovision, Scope, ROV Pioneer, né? E tinha outros, né? Aqui tem algumas fotos que eu peguei na internet, ó, Stena Constructor, como é que era um navio de luxo, muito bom, o pessoal trabalhava na Stena, tinha um uniformezinho também muito bacana, né? Característico, né? Para a época, para piloto de ROV. Esse é um Pioneer, né? Ciaia, o Raibal, né? Cada um tinha a sua característica, né? Então é isso aí, pessoal. Essa aula foi bem rápida, né? Uma aula número 2 só de introdução um pouco da história do ROV. Espero que tenham gostado e vamos em frente, porque com essas inovações aí, a liberação do pré-sal, muita empresa vai precisar de operador de ROV. Então é bom você estar à frente já, né? Obtendo as informações aqui e conseguir esse destaque. Boa sorte aí, vamos para a aula número 3.